catequistas, estamos aqui, como prometemos semana passada, mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos continuar os 10 mandamentos. Irmã Maria da Natividade, sim, conosco? Sejam bem-vindos, né? Cada um de vocês aí, eu acho que aumentou mais a população, né? Para a gente dar continuidade nesse tema. O povo fez uma boa, né? Motivação. E seja bem-vindo. Que bom estarmos aqui. Agora, o quarto mandamento. Antes, irmã, sim, não podemos esquecer que tá diferente. Aqui tem um Fusca aqui. Esqueceu de apresentar o Fusca, gente. O Fusca, me perdoe. Aqui um Fusca interessante, gente, com rosto e tudo. Vocês se lembram dela, não é? Maria! É isso aí, irmã! Seja bem-vinda! Obrigada, irmã Maria Aparecida. E estamos aqui hoje com uma dinâmica bem diferente para você dinamizar o seu encontro, o desenvolvimento do seu encontro. Olha, então, gente, ela ficou tão quietinha naquele Fusca que quase passa desapercebido. Mas que bom, estamos então retomando aqui o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Como é importante a gente lembrar daqueles que nos deram a vida, não é verdade? Né? Nos deram a educação, os valores, não é? A nossa formação para a gente entrar no mundo, para a gente estar ali, né? Então, se agregar ao povo de Deus pelo batismo, nos dá a vida sacramental. É muito importante, temos que honrar os nossos pais, né? Aproveito para mandar um beijão pro meu pai, não é? E para minha mãe, Celso Vieira. Aí, seu Celso! Que não perde um programa, está lá, não é? Nos assistindo. Obrigada, pai, verdade. Mãe e toda a família aí. E são pessoas importantes. Vocês são importantes na nossa família, não é? Nos traz a dignidade, o carinho, nos ajuda então a viver, não é? E precisamos tratá-los com estima, com atenção, com carinho e o respeito, não é, Ana? Verdade. O que você tem a dizer aí, Ana? Isso, irmã. E para esse mandamento, nós vamos usar a plaquinha dê a preferência. Isso, irmã, por que dá a preferência a quem vem primeiro, né? E os nossos pais, ele vem primeiro, nós devemos o nosso respeito a todos os nossos pais. Então, para isso, nós vamos aqui colocar a plaquinha de dê a preferência. A Deus. Aí, a gente viu, né, que os filhos devem aos pais. O quê? Atenção, tratar os pais com atenção, com estima, com amor, não é isso? Proporcionando pequenas alegrias, obediência e assim por diante. Porém, os pais, por outro lado, também devem educar os filhos, dando-lhes educação. Que educação? Né? A educação física, a educação cultural, a educação social, a educação religiosa, que não pode deixar, né, de acontecer, né? E a educação que as circunstâncias da vida e da sociedade de hoje requerem, né, para uma criança crescer saudável. Mas, irmã, e o próximo mandamento? O próximo mandamento é o quinto, não matar. Às vezes a gente pensa que não matar é só pegar uma arma, né? E matar seria pegar uma arma. Não, não é só isso. Tem mais coisas. Recebemos a nossa vida de Deus, né? Deus que nos deu a vida. É um presente de Deus a nossa vida, não é? E Ele tem também o direito de retomar a nossa vida. Só Ele tem esse direito, nem a gente tem esse direito de tirar a vida. E o homem, então, é obrigado a cuidar do seu corpo, porque é um presente que Deus deu. Precisamos ter esse cuidado com a saúde, não é? Então, nada de exagero, cana-cana, Então, a gente tem cuidado, tudo equilibrado, não é? No esporte, no viver, não é? Tudo que prejudica a saúde
é pecado, chega a ser pecado. Então, esse cuidado, né? E lá, então, no documento Gaudium et Spes, número 27, a gente pode aprofundar também sobre esse mandamento, não é, Ana? Que você tem a dizer também sobre ele aí pra gente? Irmã, esse mandamento, no trânsito, nós vamos utilizar a plaquinha não ultrapasse. Não ultrapassar. O respeito pela vida. Nós temos que ter respeito pela vida, irmã, na atividade. Isso mesmo. Então aqui vamos colocar a nossa plaquinha. Vai mais uma plaquinha nesse Mais carro. uma plaquinha, né? E mais um mandamento, que é o 6º mandamento. Não cometer adultério, né? Este mandamento da lei de Deus, na verdade, ele é a proteção do matrimônio e a proteção da própria família. O Catecismo da Igreja Católica deu a este mandamento esta formulação: não pecar contra a castidade, baseado nos textos da Bíblia, da Sagrada Escritura, como por exemplo, o corpo não é para a impureza, ele é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, irmã Natividade. Sim, então o corpo é realmente uma obra de arte de Deus e precisamos cuidar bem dele, né? No corpo é tudo valioso. Esse nosso corpo é presente de Deus, né? Como já disse, não existe nada que seja desprezível. É presente e a gente utiliza ele para o bem e para a vida. É templo do Espírito Santo, não é? Então, pelos sacramentos, fomos consagrados ao Senhor. Então, precisamos guardar a castidade, guardar esse respeito, né? Então, significa que a gente tem que fazer uso, né? Bom uso do nosso corpo, não é? Isso E mesmo. aí, O que você traz E para nesse nós? daí, nós vamos usar a plaquinha, mantenha a direção certa. Isso, exatamente, irmã. Se nós não mantermos a direção certa no trânsito, o que vai acontecer? Acidentes. Imagina isso na nossa vida, vai causar uma confusão. É verdade. Então, a plaquinha mantenha a direção certa. Muito bem. E o próximo mandamento, não furtar. É o 7º mandamento da lei de Deus. Porque todos os que possuem bens, né, isso vem lá desde bem antigamente, devem repartir, né, aquilo que tem com aqueles menos favorecidos. Então não é só, muitas vezes as pessoas falam, né, o supérfluo, mas também o que lhes é necessário, né? Hoje em dia, né, o mundo atual, apesar da técnica, né, da ciência, desse progresso todo estar aí, esse mundo apresenta um número cada vez maior de quê? Vítimas da pobreza e da violência. Quase sempre causadas pelas estruturas de quê? De injustiças da sociedade moderna. Irmã Maria da Natividade, quais são, cita aí, por favor, algumas maneiras de prejudicar o próximo? Sim, existem várias maneiras, né, de roubar. Então, aqui só algumas, porque se a gente for listar, vai-se embora, né? Apoderar-se injustamente de um bem alheio, olha aí, né? Às vezes a gente faz isso, né, sem pensar. Deixar de má fé de entregar as coisas achadas. Então, tá dentro aí, né? Deixar de restituir as coisas recebidas que alguém te emprestou, né? Não pagar o justo salário aos seus empregados, olha, né? Isso aí brada aos céus também, né? Chegar em atraso ou perder tempo no seu trabalho. Às vezes as pessoas ficam ali, né? E acabam não fazendo o que tem que fazer com qualidade. E aqui, irmã, a lista é grande, né? Não é? Grande. Mas a gente, né? Pode, né, ir pensando e fazendo esse exame de consciência, não é? Que entra aí dentro de várias, né, várias outras pequenas atitudes, né, do nosso dia a dia, né? Então, para o roubo ser perdoado, ele deve restituir então ao dono aquilo, né, que foi retirado.
Então, reparar o dano na medida do possível, não é verdade? Exatamente. Muitas vezes a gente presumir, né, que o outro tenha muitas. Vou dar um exemplo assim, tem muitas canetas. Nossa, mas eu gostei tanto daquela caneta, acho que eu vou pegar para mim. Ele não vai nem sentir falta, porque ele tem muitas, né? Isso é a mesma coisa que furtar, né? Porque eu tirei do outro e não, né? Eu não pedi, eu tirei. Né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas também. E é das pequenas coisas, não é, que vão realmente... Daqui a pouco é uma caneta, daqui a pouco é uma coisa melhor. Eu vou me acostumando a isso. Então, eu estou pecando contra o 7º mandamento. E aí, Ana? E nesse daí, irmã, a comparação, nós vamos comparar com a plaquinha proibido estacionar. Proibido estacionar em local, né, proibido. Por que isso? Porque nós vamos estar ocupando o lugar do outro. E a partir do momento que nós ocupamos aquele lugar do outro, é como se nós estivéssemos tirando algo que era do outro. E isso fere o mandamento da lei de Deus. Isso. E agora está na hora do nosso intervalo. Daqui a pouco retornaremos com os outros, os que faltam, né, mandamentos da lei de Deus. Fique aí, nos aguarde que tem mais novidades. Já voltamos. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Olá, estamos aqui de novo nesta família de amor. Faça parte dessa família de amor, não é? Sim. A casa do Pai na sua casa. Ligue para o 6235069800 ou acesse o site paieterno.com e deixe lá a sua sugestão, partilhe conosco então, né? Tudo aquilo que você vê no programa, que está gostando, né? E coloque também, né, a sua atividade, aquilo que você faz também, podemos um dia apresentar aqui, não é verdade? Isso. Sim. Vamos então dar continuidade neste momento. Vamos. Se está gostando aí também, coloca pra gente saber, não é verdade? Vamos lá. 8º mandamento da lei de Deus: não levantar falso testemunho. Esse mandamento nos manda amar muito a verdade e a sinceridade, ser sincero, que significa ser sincera, simples, né? Falar a verdade. Jesus disse: seja a vossa linguagem, o vosso falar, sim, sim ou não, não. Este mandamento, ele vai nos proibir de mentir e falar mal do próximo. Não é dela não, é do próximo, né? Do próximo, falar mal do próximo, né? Fazer fofoca, né? Proíbe também caluniar, falar uma coisa que aquela pessoa não é, que aquela pessoa não fez. Inventar, né, contra o próximo um mal que ele não cometeu, na verdade. Então, a gente, né, tendo boa fama, é um grande bem e um direito que cada um de nós temos, né? Ser pessoas boas. E o mais importante vai ser o valor que possuímos aos olhos de Deus. E este nosso valor, ninguém nos poderá tirar. Então, gente, não levantar falso testemunho. Ana, o que a gente pode dizer desse mandamento? Irmã, no trânsito, nós diríamos o seguinte:
Cuidado, área escolar. Por que isso? Porque nós temos que ser cuidadores. Nós temos que cuidar daquilo do bem maior. Cuidado com o que falamos, cuidado com o que fazemos. Então, cuidadores, irmã. Falar verdadeiramente. Então, é uma situação tão triste, né? Tão feia, né? A gente lidar com esse tipo de pecado, de falta mesmo, né? Da pessoa ser julgada por aquilo que ela não fez, que ela não cometeu, que ela não é. Não é mesmo, irmã? E às vezes, muitas vezes as pessoas acabam espalhando, mas depois para repor a reputação do outro, nossa, né? Não recolhe tudo, né? Igual a história da galinha, né? Todo mundo conhece. Então vamos aqui para o 9º mandamento, que é não desejar a mulher do teu próximo. Serve também para os homens, viu? É vice-versa, quer dizer, você ter cuidado, né? Neste mandamento, Deus vai defender a união da família, não é? O cuidado com a família. Deus quer cortar, então, esse mal pela raiz. O adultério, ele vai começar no coração. Muitas vezes você nem precisou fazer o ato, você completar o ato. Só de pensar, a gente já está cometendo ferindo este mandamento, não é? Então, o pensamento ali vai gerar o desejo, não é? E o desejo vem, então, concedido, né? Gera o pecado e daí a gente já está na atitude, né? E a gente esquece da santidade do sacramento. Então, se houve aquela união, é para sempre. Então a pessoa precisa realmente trabalhar, não é porque é para ser feliz, é uma promessa que nos vai trazer felicidade se a gente cumprir, se a gente realmente obedecer, né? E não podemos também esquecer, né, dos filhos, não é isso? Então esse cuidado ali, né? Nós somos a família, né? Ela vai gerando outros, ela vai gerando, né, uma sociedade. E se essa sociedade vai mal, tudo vai caminhar mal. Se ela tem mau exemplo, tudo vai indo por água abaixo. Cabe a nós, né, cuidar. Então vamos ouvir aqui da Ana o que ela tem, né, contrapondo aqui com essas leis, isso né? mesmo. Na lei do trânsito, irmã, nós temos aqui a plaquinha: não ultrapassar em faixa dupla. Por que isso aqui? Isso aqui, se nós ultrapassarmos, nós vamos atingir outro veículo, acontecer acidentes, destruir vidas. E assim, nós comparamos com o mandamento da lei de Deus. Quando ferimos esse mandamento, nós estamos destruindo vidas, famílias e, consequentemente, famílias. Verdade. E muito aí, grave. Por fim, vem o 10º mandamento. Olha o que Timóteo, né, vem falar para nós. A primeira epístola de São Paulo a Timóteo. Nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer-se caem em tentações, em muitas cobiças e perniciosas, que mergulham os homens na perdição. Sim, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por se terem deixado levar por ele, muitos se extraviaram da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Isso São Paulo já falava lá, né? Há muitos séculos atrás. Então, o 10º mandamento é o pecado da cobiça, né? Ele proíbe a inveja e a cobiça, né, de querer as coisas do outro como primeiros passos de uma possível apropriação violenta, que muitas vezes é violenta, e injusta. Deus tenciona afastar o perigo iminente do roubo. E Jesus ensina para cada um de nós a pobreza espiritual.
Lá em Mateus, no capítulo 5, ele diz: felizes dos pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, esse mandamento ensina a cada um de nós, né, a não querer as coisas do outro, a estarmos satisfeitos com as coisas que a gente tem, né? Se a gente acha que a gente precisa de mais alguma coisa, a gente vai trabalhar por aquilo, né? A gente vai fazer por onde a gente conseguir, se for da vontade de Deus. Porém, não cobiçar, muito menos pegar as coisas do outro. É verdade. Né? O que a gente pode falar, Ana? Nesse, nós vamos pegar a plaquinha reservado para, aqui no caso, deficiente físico. As placas, quando diz reservados, é porque tem que deixar lá quietinho. Está reservado. E muitas das vezes nós chegamos em algum local, a área está lá tudo ocupado, mas tem aquela área reservada, nós desejamos pegar aquele local. Então, aquele local respeitamos, é do outro, não é nosso. Então não vamos cobiçar. Amém. Um dia vai chegar na idade. Sim. Vamos às outras reflexões, então, irmã Maria da Natividade? Sim, sim. Agora, nós preparamos aqui também para vocês este momento aqui de atividade que você pode fazer com o seu, a sua turma, né? Essa atividade com os maiores, com os adultos, né? Você pode dividir em grupo, né? Aqui nós pegamos algumas situações, né? Alguns mandamentos somente, tá? Mas destes mandamentos a gente pode depois, né, fazer para os outros, tá? Não dá tempo de apresentar tudo aqui. Você vai colocar no grupo uma folha de reflexão. Então, aqui está a primeira folha em que a gente vai falar sobre a reflexão sobre essa situação. Nós colocamos aqui algumas frases. Os tempos mudaram. Hoje a moda é ficar. Quem já nunca ouviu, né, falar dessa situação? Ou, eu posso tudo, não me atinge quando vejo umas cenas picantes de novela, ou na internet, ou sei lá o quê. Então, a gente não guarda, às vezes, né, os nossos olhos e a gente vai deixando. O corpo é meu, eu visto e faço o que quiser com ele. Será que é assim? Então, você vai entregar, o grupo vai refletir, não é? Aqui tem umas perguntas. Você concorda com suas atitudes? Com essa atitude? Por quê? São atitudes cristãs, né? E qual mandamento se refere a a esta atitude aqui? Você já lembrou qual? Alguém se lembra qual? O que se refere ao corpo? Sexto mandamento, né? A castidade. Então, assim, vai ser bom para eles pensarem, não é? E falarem. Aqui tem um outro também que nós vamos dar de exemplo. Reflita sobre a situação apresentada. Aí tem aqui um caso. Precisei faltar à missa no domingo para cuidar da minha avó, que estava acamada, pois meus pais tiveram que viajar para acompanhar meu irmão numa cirurgia de urgência. Essa situação se relaciona com qual mandamento? Aí a gente vai refletir, vai saber, né, se está certo, se não está. Preciso me confessar? Por quê? Então, eles vão analisar isso aqui, né? E aqui outras várias situações também a gente pode ir criando em relação ao mandamento para que a gente faça com que eles reflitam e pense naquele tema, né? De se está certo, se não está certo, faça um julgamento para poder, né? Quantas vezes a gente faz essas coisas? Verdade. Então, já finalizando aqui também, né? Nosso tempo está esgotado. Então, vamos encerrando o nosso programa, né? Já estamos no final. Lembrando que Jesus é o nosso único e eterno caminho. Vamos repetir comigo, então? Sim. Vamos ler? Vamos. Jesus resumiu os 10 mandamentos assim. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus é o único caminho para que a gente consiga, né, amar o próximo como a nós mesmos. Então, minha gente, terminamos aqui o nosso programa de hoje. Prometemos voltar semana que vem. Deus quiser. E até lá. Novidades. Tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.